Bom dia, começa agora o programa Opinião Agora, através da Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e hoje nós vamos aqui, entre alguns comentários que faremos, estaremos também fazendo um bate-papo com o pastor da Igreja Águas Curadoras, o pastor Cláudio da Costa Barros. Hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro, estamos terminando mais um ano, graças a Deus, um ano de vida, de saúde, de paz. É claro que para muitos foi um ano de dificuldade, foi um ano de muitos problemas, mas nada impediu que você chegasse até aqui. Com Deus na nossa frente, acreditando, tendo fé, tendo esperança, nós conseguimos chegar até aqui. E vamos finalizar às 0 horas de hoje, 2012, e logo estaremos aí entrando no ano de 2013. Um ano que teremos bastante novidades, nós tivemos um ano eleitoral em 2012, 2013 começa um novo prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato, também assumem a cadeira os 23 parlamentares, e lembrando que a posse dos mesmos será amanhã, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba. A solenidade é aberta ao público e você poderá participar com sua família, estar lá presente, estar também fazendo, não só prestigiando, como também fazendo ali o seu ato de cidadania e de civismo. Lembrando que esse ato começou lá quando você foi nas urnas colocar o seu voto. E amanhã você vai lá para prestigiar o candidato que você elegeu. Agora lembre de uma coisa, no decorrer desses 4 anos, procure fiscalizar o seu candidato. Vê se ele está trabalhando, vê se ele está fazendo por merecer, vê se ele está realmente correspondendo à confiança que você o deu. São 23 parlamentares, mas que representam 500 mil de habitantes que hoje nós temos na cidade de Piracicaba. Pastor Cláudio da Costa Barros, primeiramente é um prazer grande recebê-lo aqui. Se me permite, por gentileza, chamá-lo de Pastor Cláudio Barros, que é a forma carinhosa que o senhor é conhecido. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao programa Opinião Agora. Obrigado, bom dia, Marcelo, bom dia a você que está nos assistindo. É uma grande alegria, um grande privilégio nós podemos estar aqui nesse programa. Como o Marcelo estava dizendo, né? Hoje, 31 de dezembro de 2012. Não dá nem para nós dizermos que é o último dia do ano, porque na verdade agora nós já estamos nas últimas horas do ano. É uma grande alegria nós podemos estar aqui no programa, prestigiando esse programa, e é uma bênção da parte de Deus, uma bênção da parte do Senhor, nós podemos estar com vocês hoje aqui nessa manhã. Pastor Cláudio, como nós estamos terminando um ano, né? Eu disse agora há pouco, foi um ano de dificuldade, foi um ano de luta, né? E lembrando que cada um tem a sua religião, cada um tem a sua fé. Claro que uns acreditam em Deus, outros não acreditam, e nós respeitamos, nós não vamos aqui falar contra, afinal de contas, vivemos num país democrático e laico. Mas para aqueles que tiveram um ano de muita dificuldade, qual é a mensagem que o senhor tem, abrindo o programa? Porque no final nós teremos uma mensagem especial, mas abrindo o programa, qual a mensagem que o senhor tem para dizer para esses que tiveram um ano difícil e que até nesse momento devem pensar assim: poxa, será que eu vou conseguir até virar o ano, vou conseguir chegar até meia-noite? O que o senhor pode dizer? É verdade, Marcelo, essa pergunta que você está fazendo, ela vem muito em encontro ao que a gente pode estar vendo que tem acontecido na civilização, na sociedade, no mundo que nós vivemos hoje em dia, um mundo onde há muitas perguntas, muitas incertezas. As pessoas precisam se sentir seguras, se sentir firmes, para poder estar vivendo uma vida de qualidade, para poder estar em contato com aquele que nos criou. A palavra de Deus fala em Gênesis, no princípio, que é o primeiro livro da Bíblia, nos fala a respeito da criação, e com tanto amor é descrito ali o momento que Deus esteve criando não só a terra, mas os animais, toda a vegetação, tudo aquilo que nós podemos estar usufruindo da terra e estar sendo servidos até pelo próprio Deus que nos criou com tanto amor. E a palavra de Deus nos fala no capítulo 1 que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Isso é algo maravilhoso, e isso é algo que quando Deus fala que nos criou, Marcelo, a sua imagem e a sua semelhança, nós, a partir desse momento, temos um porto seguro, onde nós podemos nos identificar com o Criador, aquele que fez a você que está nos assistindo agora, que está nos prestigiando agora, está nos assistindo nesse programa. Ele fez a você, Ele criou a você, criou a mim, pastor Cláudio Barros, criou o Marcelo, e com tanto amor e carinho nos fez a sua própria imagem e semelhança. Então nós podemos, a partir desse momento que Deus nos cria, estar
tendo um porto seguro, está nos identificando com o nosso próprio Criador. E saber que a partir de então começa uma história em que Deus, com tanto amor, nos criou, nós temos um porto seguro, que é o próprio Deus, que nos dá, na própria pessoa dele, um identificador. Nós podemos olhar para Deus e nos identificar com Ele. Nós podemos olhar para Deus e encontrar nele aquele que deve ser o nosso espelho, ou na verdade, ou até melhor dizendo, nós devemos ser um espelho de Deus aqui na face da terra, resplandecendo a sua glória, resplandecendo as suas bênçãos, resplandecendo o seu amor, e mostrar às pessoas que existe um propósito maior dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto de vida e dentro desses propósitos que o próprio Deus tem. Se o Marcelo me permite continuar mais um pouquinho. Por favor, pastor. Né? Hoje já o senhor é o nosso convidado especial. A pergunta com relação a essa questão da insegurança que as pessoas têm hoje em dia. Mas como é que vai ser o meu amanhã? Agora a gente chega no final do ano, é um tempo em que as pessoas querem encontrar propósito, querem ter os seus propósitos, as suas determinações, né? É comum, Marcelo, as pessoas têm aí, muitas vezes, as suas listas de final de ano, de começo de ano, os propósitos, aquilo que a pessoa vai estar fazendo, daquilo que nós vamos estar nos dispondo a realizar nesse ano de 2013, que muito em breve vai estar iniciando. E você ter propósitos, você ter desejos, você ter objetivos na sua vida é algo muito importante. Agora, o que é que vai trazer a certeza de que esses objetivos, esses propósitos que você tem no seu coração vão estar sendo concretizados? Todo propósito que vem da parte de Deus, ele nunca jamais falha, ele nunca jamais não encontra a realização. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é realizado, porque a sua palavra jamais volta vazia. E todos os propósitos de Deus, todos os sonhos de Deus, que Deus tem para a sua vida, que está nos assistindo agora, eles vão ser realizados. Uma das grandes chaves, Marcelo, para a gente ter a certeza a respeito de ter propósitos realizados e como que eu vou saber se aquilo que eu tenho no meu coração vai ser realizado ou não, uma grande chave para isso. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso agora, que está nos assistindo. Para você ter certeza que os propósitos, os desejos que você tem no teu coração sejam realizados, é você ter os teus propósitos alinhados com os propósitos de Deus. É você buscar em Deus e entender em Deus quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida. Uma vez que você tem os seus propósitos alinhados com os propósitos de Deus, você vai ter a realização de todos os sonhos que Ele tem para a sua vida. Muito bem, pastor Cláudio de Barros, já de início, transmitindo para você que está nos ouvindo agora uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, de esperança. Lembrando que nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, no canal 40 UHF. Eu quero agradecer aqui e mandar um grande abraço ao meu amigo, grande amigo, Dr. Sérgio Bissoli. Neste momento, interage com a gente ao vivo e manda a seguinte mensagem: Marcelo, que Deus te abençoe neste dia. Deixa eu puxar aqui que eu acabei saindo fora da... diz assim a mensagem: amigo Marcelo, que você tenha um lindo dia de muitas comemorações e um 2013 repleto de realizações. Um grande abraço do amigo Sérgio Bissoli. Muito obrigado, doutor Sérgio. Nós recebemos uma mensagem aqui também, pastor Cláudio, da Maria da Silva. É uma internauta, e na mensagem ela diz assim: até eu gostaria que o senhor fizesse um prévio comentário sobre essa mensagem. Ela diz assim: bom dia, nesse dia abençoado onde todos nós podemos pensar, se fizéssemos tudo o que podíamos para merecer e continuar merecendo o que Deus tem para nós neste novo ano, neste novo recomeço. Desejo a você saúde, paz, graça e que o seu trabalho continue sendo abençoado por Deus. E que você continue trabalhando com sabedoria e humildade como faz sempre. Felicidades. Então, o que ela está perguntando, neste dia abençoado, onde todos nós podemos pensar, se fizéssemos tudo que podíamos merecer e continuar merecendo, o que Deus tem para nós no próximo ano? Maravilha, que pergunta abençoada. Eu agradeço a sua participação, que Deus possa estar falando com você profundamente no dia de hoje, e a gente sempre fala no nome de Deus,
mas que o Espírito Santo de Deus possa visitar a sua casa, tá? Como diz aquela canção, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, que você possa estar recebendo a presença do Espírito de Deus enquanto nós estamos aqui conversando com você e respondendo a sua pergunta. Fazer e ter ações, atitudes, interagir e viver e realizações de modo a estar agradando ao coração de Deus. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos realizar? O que é que nós podemos estar concretizando na nossa vida que vai realmente agradar ao Senhor? Isso é uma pergunta interessante, é uma pergunta muito propícia nesse momento. Eu fico muito feliz com a sua pergunta, né? Porque nós todos queremos acertar na vida, nós todos queremos estar realizando coisas que vão trazer alegria para o nosso coração, alegria para a nossa família, alegria para aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos ser aprovados. Muitas vezes na nossa vida nós somos provados e testados para depois podermos ser aprovados, né? E a questão daquilo que a gente realiza, a questão daquilo que nós fazemos, a questão de todas as atividades que nós estamos envolvidos, tudo aquilo que nós estamos desempenhando e realizando nas nossas vidas, nós precisamos ter aprovação, mas muito mais do que a aprovação daqueles que estão próximos de nós, daqueles que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, é importante nós termos a aprovação de Deus. Agora, de tudo aquilo que eu posso fazer na minha vida, de todas as realizações que eu posso estar fazendo na minha vida, quais são aqueles atos, quais são as atitudes, quais são os programas e os projetos que eu posso fazer que vão estar enchendo o coração de Deus de alegria, que vão estar indo de encontro com aquilo que Deus, na sua maravilhosa graça, soberania, na sua eternidade, a palavra de Deus fala que Ele é do princípio e Ele é do fim, Ele é eterno. Como que eu posso contemplar um Deus tão grande, um Deus de amor, está realizando e fazendo atividades e tendo atitudes que vão agradar o coração dele? Essa é uma pergunta que muitas vezes eu fiz. E se a gente tem a nossa vida dentro de um prisma em que a gente procura realizar e acertar a todo tempo, sem fazer erros, sem cometer erros, a vida poderia se tornar, e muitas vezes se torna, um pouco pesada, porque a gente fica de repente debaixo de um peso, querendo acertar todas as atividades em todos os momentos. Isso fica um pouco pesado. O que eu aprendi a viver com Deus e na palavra de Deus, que me traz tranquilidade, que me traz paz e que tenho certeza que vai trazer paz e tranquilidade para você também, é entender, de acordo com o que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus diz o seguinte: pela fé e pela declaração e proclamação da minha fé, eu sou justificado. Aí você de repente fala assim: mas pastor Cláudio, o que você quer dizer com isso? Como que a minha fé e a declaração da minha fé pode justificar a minha vida? Eu vou te responder da seguinte forma: a declaração da minha fé e a justificação que acontece em função daquilo que eu professo, daquilo que eu declaro. Qual é essa justificação que acontece? Eu declaro a minha fé e eu professo a minha fé em Cristo Jesus. E através dessa declaração da minha fé, eu sou justificado, porque eu sou aceito perante o Pai. É através da justificação que há pelo sangue de Jesus Cristo, através da justificação, da declaração da minha fé, que eu sou recebido pelo Pai, que eu tenho então toda a minha vida, não só ações, não só determinados momentos, mas que eu passo a ter então toda a minha vida justificada por aquilo que Jesus fez na cruz. E aí então eu posso ter um aceite perante o Pai, que através do canal único Jesus Cristo está sendo recebido, está sendo aceito ao Pai, eu sou justificado. Qual é a sua fé, pastor? A minha fé é em Jesus, que através do seu sangue vertido na cruz, que eu tive a minha vida toda justificada, que eu tenho todas as minhas atitudes, as minhas ações coordenadas e cooperadas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e então eu tenho a minha vida balizada e aceita nas mãos de Deus. Muito bem, pastor Cláudio, é uma honra grande receber aqui hoje o pastor Cláudio Barros, da Igreja Águas Curadoras, e nós vamos agora para um rápido comercial, onde nós voltamos em seguida com algumas perguntas já que estão aqui para os internautas,
Algumas nós estamos fazendo um contato, respondendo, pedindo para aguardar um pouquinho. Nós vamos para o comercial e na volta nós falaremos mais com o pastor Cláudio. Daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Opinião Agora através da Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo, você pode participar através do MSN Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. Nosso e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. E a nossa página no Facebook, estamos interagindo nesse momento ao vivo, facebook.com/Opinião Agora. São várias mensagens que estão chegando hoje, né? De Feliz Ano Novo, também de felicidades. Hoje o apresentador Marcelo Oliveira faz... Não, a idade eu não vou falar. Eu troco de idade hoje, tá? Mas não vou dizer a idade. No final desse programa nós vamos ter uma oração especial do pastor Cláudio, não só para o programa, como também para o apresentador, que hoje, justamente nesta data, fica um pouquinho mais velho, tá? Mas eu estou bastante orgulhoso, é uma honra muito grande receber aqui um ungido de Deus. Lembrando você que me assiste aí do outro lado, você pode estar pensando assim, mas é um programa evangélico. Não, é um telejornal, só que neste telejornal se chama Opinião Agora, porque é aberto à participação de todos. Então, hoje, especificamente nesta data, onde nós estamos comemorando o final de um ano e o início do outro, nós temos aqui a participação especial do pastor Cláudio. Pastor Cláudio, uma pergunta que já veio aqui pela internet e nós precisamos pedir ao senhor a resposta sobre a comemoração do Réveillon. Como que os cristãos comemoram a chegada do Réveillon, a chegada do Ano Novo? Apesar que antes do senhor responder essa pergunta, eu sempre falo, nós temos evangélicos, católicos, espíritas, budistas, é uma diversidade de religiões. Mas entre o cristão e o evangélico há uma grande diferença. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse essa diferença, por gentileza. A diferença entre cristãos e evangélicos. Cristãos e evangélicos, olha, eu diria que o mais importante, assim como você está dizendo, Marcelo, sim, né, não é nós estarmos valorizando ou dando valor em nenhuma placa, né, como muitas vezes as pessoas dizem, isso é muito importante. Se fosse importante seguir uma placa, Jesus, como Filho de Deus, o ungido de Deus, na perfeição e na presença do Espírito Santo de Deus, deixaria o nome de uma placa registrada na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que nós seguimos ela, recebemos a interpretação do Espírito Santo de Deus e podemos nela ter todas as nossas dúvidas sanadas. Eu aproveito até esse momento já para estar convidando você a ter um contato diário com a Palavra de Deus, que ela é o manual que o Senhor deixou na terra, para nós podermos estar aprendendo, estar interagindo, estar vivendo e estar aprendendo através dos registros que Ele deixou na sua Palavra Santa, um guia, um norte para a nossa vida. Dentro dessa perspectiva de que placa não é importante, mas sim aquilo que Jesus disse, né? O que é a diferença entre um cristão e um evangélico? Eu gostaria de dizer o seguinte: você ser um cristão, como algumas pessoas colocam, você ser um mini Cristo, né? Você ser um pequeno Cristo. Por que você é um cristão? Porque você segue a Jesus Cristo. E aquilo que Jesus deixou como milagres, como ordenanças, como bênçãos, como a sua aliança, na sua palavra, a gente procura seguir dentro do entendimento melhor que nós temos dentro da palavra, né? Sem estar querendo criar etiquetas, sem estar querendo criar estigmas, sem querer criar rótulos que seria uma religiosidade ou uma série de regras que você tem determinação e uma forma pré-determinada de estar seguindo e estar vivendo a vida. O Senhor nos deu o livre-arbítrio e muitas vezes nós nos machucamos na vida, nós muitas vezes passamos por momentos difíceis, justamente por causa do livre-arbítrio que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para nós podermos decidir o que nós vamos fazer. Mas como Ele é um Deus de amor, ao mesmo tempo, dentro do livre-arbítrio, Ele nos dá instrução a respeito daquilo que são os seus padrões sobrenaturais, divinos, da forma como que nós devemos estar vivendo aqui na terra. Então, seguindo a Jesus Cristo, tendo uma vida cristã, seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, é que nós vamos estar sendo cristãos. Não adiantaria nada eu estar me rotulando de cristão, ou estar me rotulando de evangélico, e procurar viver e aprender e respeitar a palavra de Deus, tão somente dentro de uma igreja,
tão somente dentro de uma congregação, vivendo dentro daquele local e respeitando aquilo que o Senhor nos deixou, só naquele ambiente. Eu preciso ser cristão fora das quatro paredes, até muito mais fora das quatro paredes do que em qualquer outro lugar. Nos lugares onde eu vou, no lugar onde eu porventura estudo, no lugar onde eu trabalho. Eu preciso ser cristão e ser um reflexo de Jesus Cristo, ser um evangelista, ser um propagador, um propiciador do Evangelho nos lugares onde eu vou, sendo a luz de Jesus em todos os lugares onde eu estiver. E pastor Cláudio, e hoje, para nós mostrarmos a luz de Deus, a luz de Jesus, qual é o principal requisito hoje? Nós vamos falar a nível geral, né? Porque tem pessoas, vocês sabem que eu falo aqui abertamente, e quem achar que eu estou falando demais, eu estou fazendo errado, está aqui a minha cadeira ao meu lado esquerdo, está à disposição para você vir aqui também dar a sua versão. Mas hoje, dentro do assunto e dentro desta questão religiosa, tem muitos católicos que pensam que só os evangélicos é que tem que ser certinho, que tem que ter fé, que tem que mostrar amor, que tem que ser cristão, e a coisa não é bem assim. Todos nós que temos uma religião, que seguimos uma religião, temos que ser cristãos. Agora, qual o primeiro requisito para que você possa dizer assim, não, eu sou um cristão? Qual é o primeiro ato que o ser humano tem que ter? Olha, Marcelo, dentro desse contexto de celebração de Ano Novo, quais são os requisitos para se celebrar um Ano Novo e para ter uma vida de acordo com aquilo que Deus vê em nós, né? Eu entendo o seguinte: Deus, no seu mais profundo amor, quando Deus deu o seu Filho único para cada um de nós, para nós estarmos recebendo a Ele e para nós termos sucesso em todas as nossas empreitadas, eu acho que é muito mais importante do que querer ficar seguindo apenas regras e estou certo, estou errado, isso está certo, estou errado. Como é que é? E você fez uma pergunta, Marcelo, que é muito propícia, que é muito interessante e que abrange uma série de questões que vai tranquilizar você que está nos assistindo hoje, vai tranquilizar o teu coração. E aproveitando e já falando de coração, qual é o princípio das coisas, ou onde que pode se começar, onde que pode se iniciar esse trabalho especial de você estar sendo aceito e de você estar fazendo as coisas de forma correta? É o teu coração. Eu poderia falar aqui passagens e mencionar passagens maravilhosas e tremendas em que Deus, no seu grande amor, fala com o seu povo. De um modo geral, no Velho Testamento, o Senhor fala a um povo, fala a uma nação, e depois no Novo Testamento, o Senhor passa a falar de forma particular, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o marco que faz essa divisão entre o Velho Testamento e entre o Novo Testamento, que são as alianças de Deus. Deus é um Deus de aliança, e mais do que tudo, Deus quer ter aliança contigo. Aliança é sinal de compromisso, aliança é sinal de segurança, aliança é sinal de pertencer e ter alguém que pertence a você. Então, porque eu tenho uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança comigo, eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim através de Jesus. Agora, a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo em meu coração, eu começo a ter os meus sentimentos mudados. E a mudança que ocorre dentro do meu coração vai refletir nas minhas ações, na forma que eu vivo, na forma que eu conduzo a minha vida, na forma que eu ajo. Muitas vezes a gente pensa, Marcelo, que seria de uma forma contrária. Seria olhando para as minhas atitudes, olhando o que eu devo ou não fazer, olhando o que é permitido, o que é não permitido. Será que Deus vai me castigar? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Mas, a partir do momento que eu inverto um pouco a situação, não tão focado apenas nas ações e pensando em Deus como aquele que está supervisionando ou colocou um anjo à sua disposição, como se estivesse com uma prancheta, com um caderno, anotando os meus erros, aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas um Deus que é Deus de amor e que Ele olha muito mais para o meu interior do que para o meu exterior. E entendendo isso, eu posso viver uma vida mais tranquila, porque através do meu coração, através dos meus sentimentos, mudando o meu coração, permitindo que Ele mude o meu coração, permitindo que Ele traga de novo esperança dentro do meu coração, permitindo que Ele traga o empenho
e a perseverança dentro do meu coração e enchendo meu coração com alegria pela sua presença na minha vida. Eu vou então ter os meus sentimentos mudados e com a mudança dos sentimentos, as minhas atitudes e as minhas ações vão mudar. Agora, uma outra colocação que você fez, Marcelo, Sim, igualmente importante, que é com relação à celebração do Réveillon e do começo do ano. Como que se faz? Como que o cristão, como que o evangélico, como que aquela pessoa que quer agradar a Deus pode começar um ano novo? Eu acredito muito em ciclos, e a palavra de Deus fala muito em ciclos. Logo no começo, o Senhor fala a respeito da criação do mundo, mais uma vez falando de Gênesis, e eu quero declarar aqui hoje, lançar uma palavra profética sobre a sua vida, e declarar a você que está nos assistindo hoje, que Deus começa algo novo na sua vida. Gênesis e Gênese quer dizer algo novo, e Gênese é o início de algo novo na sua vida. Eu estou aqui como pastor para declarar que Deus está iniciando algo novo na sua vida hoje. Quem tem participado das nossas reuniões, quem tem estado conosco no partilhar da palavra de Deus, quando nós estamos juntos, tem visto e ouvido e sabe, muitas vezes eu digo o seguinte: 31 de dezembro de 2012 não é um dia especial, é um dia único, é um dia especial que Deus havia marcado na sua agenda com relação à sua vida. Você não está assistindo esse programa hoje por acaso, você não colocou esse canal de televisão nesse canal por acaso. Deus é um Deus de propósitos, e a palavra de Deus diz também o seguinte, falando a respeito agora especificamente da virada do ano. A palavra de Deus diz: o princípio consagra o todo. Como que os evangélicos, e como que eu convido você, como um novo cristão, como um novo convertido, como aquele que quer agradar ao Senhor, pode e deve começar o seu novo ano. É você, na virada do ano, está convidando o Senhor para entrar na sua casa, entrar na sua vida, e você está apresentando o princípio desse novo ano na sua vida, nas mãos do Senhor. Falar assim: Senhor, eu apresento o começo de 2013, eu apresento essa virada de ano, entra, faz a passagem do dia 31 para o dia 1º de janeiro, em oração, apresentando a sua vida e os seus projetos nas mãos do Senhor. O senhor tocou num assunto aí muito interessante. É tão gostoso, né, a gente conversar com o pastor, conversar com a pessoa que é ungido por Deus. Quando eu falo de pastor, eu me refiro também ao sacerdote, ao padre ou ao bispo, aquele que Deus coloca para poder conduzir o povo, né? Mas uma coisa interessante que o pastor Cláudio tocou aqui no assunto, né? Quando ele disse assim, para você virar o ano convidando o Senhor para estar contigo, entrar na tua casa. Pastor, a maioria das pessoas, no dia 31, à meia-noite, estoura o champanhe, abrem vinho, abrem cerveja, comemoram, come, bebe, dança, brinca, dá risada, sorri, mas são muito poucos que, quando um pouco antes da meia-noite, ou assim que vira a meia-noite, lembra de fazer, pelo menos orar a oração universal que Deus deixou, que é o Pai Nosso. Para essas pessoas que nunca lembram de fazer isso, o que o senhor tem para dizer? O senhor vai falar daqui a pouquinho, logo após o nosso comercial. Não saia daí que nós voltamos já, é rápido. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF, e hoje estou fazendo um bate-papo gostoso aqui com o pastor Cláudio Barros, da Igreja Águas Curadoras, que aliás, pastor, essa igreja ela é oriunda dos Estados Unidos ou vocês têm ramificações? Inclusive é uma pergunta aqui de uma internauta, deixa eu só pegar um nome aqui, que ela fez a pergunta e ela quer saber se tem, olha, está aqui. A Igreja Águas Curadoras tem alguma relação com alguma outra igreja nos Estados Unidos ou em algum outro país? Olha só que pergunta maravilhosa. A Igreja Águas Curadoras, lógico, depois que a gente recebeu esse nome, a gente fez uma pesquisa na internet, eu pude estar observando que existe uma série de igrejas nos Estados Unidos que tem esse nome, que se chamam Healing Waters Church, né? Igreja Águas Curadoras, mas é a primeira aqui em Piracicaba. Nós viemos aqui de São Paulo todos os finais de semana para Piracicaba, debaixo de uma ordenança do Senhor. Em Piracicaba é a primeira, é a sede mesmo. Pastor, tem mais uma pergunta aqui, que agora nós vamos começar, é o último bloco, nós vamos começar a passar as perguntas agora, né? Nós vamos começar a apertar um pouco o pastor Cláudio, no bom sentido.
Essa pergunta anterior, desculpa, eu vou corrigir, é da Sara, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que perguntou sobre a igreja. Eu disse a Dona Rosa. Dona Rosa fez uma pergunta que o senhor já respondeu aí, que é sobre o que fazer para se ter um bom ano. Essa pergunta o senhor já respondeu. Muito bem. Uma outra pergunta aqui, essa é muito interessante. Bom, o mundo deveria ter acabado dia 21 de dezembro, né, pastor Cláudio? E não acabou. Pelo menos deu tempo de eu fazer o meu aniversário hoje, né, completar o meu aniversário. Mas, o que nós podemos esperar agora? Qual a próxima data para término do mundo? Ou melhor, o mundo vai acabar, será? Ou não vai? Essa é a pergunta que o senhor vai responder agora. Olha, muito bem, amei essa pergunta, porque, na verdade, o que a gente acredita e como que a gente pauta a nossa vida, como que a gente pode viver uma vida de tranquilidade, é uma vida de intimidade com Deus, né? O Senhor, na sua palavra, deixa claro que fez o envio de Jesus Cristo, seu Filho único, para que nós pudéssemos estar aceitando Ele. A palavra do Senhor fala em João 3,16, que Ele deu o seu Filho, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para cada um de nós podermos estar tendo vida verdadeira. E Jesus veio ao mundo, morreu uma morte terrível, morte de cruz, e sofreu e ressuscitou, e a palavra de Deus fala que um dia Ele vai voltar. Então, não fique desesperado, não fique preocupado, não vai haver esse término repentino que muitas pessoas estavam esperando, não querendo contrariar alguém ou querendo chatear alguém, mas Jesus está voltando e nós devemos aproveitar cada dia das nossas vidas em estar celebrando a vida verdadeira, que é a vida em Jesus. Muito bem, eu quero mandar um abraço aqui a uma família, pastor Cláudio. Inclusive ontem, quando eu comentei com eles que o senhor estaria aqui, eles mandaram um abraço, mesmo não o conhecendo, e falaram: olha, Marcelo, nós vamos ficar ligados para te assistir. Então eu quero mandar um abraço forte à família do Sérgio, lá do Sérgio's Lanches e Pizzas. Ontem eu estive lá, saboreei uma deliciosa pizza, que só de falar dá água na boca, porque já está quase no horário de almoço, e nós estivemos lá. Então quero registrar aqui o meu carinho por vocês, o pessoal lá do Serginho, meu amigo Serginho, a Giovana, o Gustavo, o Guilherme, o Gabriel e o Giovanni, e a esposa de Giovanni e o filho dele também, que ontem me receberam com muito carinho lá no Sérgio's Pizzas e Lanches. Inclusive hoje eles trabalham amanhã. Você que ainda não sabe o que fazer na virada agora do ano, às vezes você não vai comemorar com a família, ou com os amigos, ou quer sair, comer uma pizza, pode passar lá, que eles estão lá, tá bom? Pertinho do Pão de Açúcar, no quarteirão de cima do Pão de Açúcar. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Diego Santos, aqui do condomínio Coelho, que nesse momento nos assiste. Eu acabei de passar lá e também acenar para ele. Muito obrigado, Diego, pelo seu carinho. Vai um abraço também para o Milton Costa, da Construção Civil, presidente do Sindicato da Construção Civil, o presidente do Sindicato da Alimentação, meu amigo Luiz Fânio. Também vai um abraço para o Joe e para o Saulo, lá do Extra Hipermercados. E não posso deixar de mandar um abraço forte aqui ao meu amigo Tarcísio Mascarim, Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP, um homem que fez a história de Piracicaba e da indústria metalúrgica. O Tarcísio Ângelo Mascarim preside o CIMESP e agora, daqui a pouco, dentro de mais algumas horas, assume a pasta do desenvolvimento econômico. E o meu abraço especial e o meu registro da presença aqui da Débora Barros do grupo Raizen, que neste momento nos prestigia aqui, até mesmo porque o pastor Cláudio Barros é irmão da Débora. Então está aqui a Débora, tá a dona Raquel e a Priscila nos prestigiando com suas presenças aqui nos estúdios da Rede Opinião. Muito obrigado a Débora Barros. Pastor Cláudio Barros, a próxima pergunta que é muito interessante e que acho que todos gostariam de fazer ou de saber, né? Dentro hoje da espiritualidade, dentro da palavra de Deus, dentro do que nós já falamos aqui sobre o cristão, sobre fé, nós temos hoje muitas igrejas que fazem a propagação da fé através de televisão, através de rádio e outros meios de comunicação, mas tem-se observado que eles pregam milagres, né? Ou seja, o cego enxerga, o paralítico anda, o mudo fala, mas é difícil ver. O que eu estou achando muito importante no senhor, já fiquei muito seu fã, tá? Abaixo de Deus, fiquei muito fã do pastor Cláudio Barros, porque vocês viram que até agora ele não pregou aqui que você vai ficar rico, que você vai levantar da cadeira de roda, ou ele não disse aqui que você vai ficar curado, mas ele falou da fé, do amor e da salvação. Hoje, as demais religiões, sem nós fazermos uma crítica, fazendo um comentário, hoje não se vê a necessidade de abrir um espaço para falar mais sobre a salvação da alma e do amor do que fazer a cura?
É verdade. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Marcelo, você está me fazendo aqui uma pergunta, uma colocação que já vai gerar um outro programa inteiro. Né? O senhor vai voltar, o senhor promete? Eu prometo voltar, então, com ótimo. Alegria no coração. E já vou aproveitar o convite e estender para minha esposa, que também é pastora, Ana Maria. Vamos fazer um programa especial com vocês. Com alegria ela vai estar aqui compartilhando também. Tá. Mas a sua colocação, essa pergunta, toca muito no meu coração e me deixa muito feliz por essa oportunidade de estar respondendo essa pergunta. Porque tudo na vida é uma questão de propósitos, né? E Deus, como sendo um Deus de propósitos, um realizador de seus propósitos, eu encontro satisfação tendo os propósitos na minha vida realizados. Qual é um dos maiores propósitos que eu tenho como ser vivente, como aquele que veio à Terra, não a passeio, mas enviado por Deus? E você não veio na Terra a passeio. Deus tem propósitos profundos na sua vida. De repente, numa outra oportunidade, a gente vai falar mais a respeito de propósitos. Existem diversos propósitos relatados, exemplos milhares na palavra de Deus com relação a propósitos. Essa questão de milagres, participar de uma igreja que foca muito em milagres, ou esse tipo de resultado, ou até muitas vezes um excesso de preocupação com relação à parte financeira, realmente entristece o nosso coração. E muitas vezes, até quando a gente se apresenta e fala bom dia, vai se apresentar para alguém que não conhece a gente e fala, sou pastor Cláudio, muitas pessoas até, como já etiquetaram o que é pastor, criam um certo distanciamento e uma barreira com relação a isso. Ah, é pastor, então ele vai pedir dinheiro, ele vai querer alguma coisa de mim, veio aqui retirar alguma coisa. Muito pelo contrário. O meu papel como pastor, e fico feliz, Marcelo, já está tocando seu coração, porque realmente esse é um desejo dentro do nosso coração, é tocar o coração das pessoas. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não devo buscar bens materiais. É lógico, se eu tenho uma dor no meu físico, se eu tenho, de repente estou com uma perna quebrada, aconteceu um acidente, eu vou estar buscando aquela cura, com todo o direito. Eu posso chegar a Deus, apresentar um problema que eu tive físico e estar apresentando isso a Ele. Mas não é isso que vai ser o que motiva a minha vida, não é isso que é o centro da minha vida. Deus deve estar sempre em primeiro lugar e no centro da minha vida. E buscando a Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que eu vou ter todas as coisas acrescentadas. Eu tenho certeza que minha vida física vai ser uma grande bênção. Eu tenho certeza que minha vida material vai ser uma grande bênção. Por quê? Porque estou buscando a Deus em primeiro lugar, assim como a sua própria palavra me diz. Muito bem. Nós temos, muito bem respondida a pergunta. Nós temos uma pergunta aqui também. Deixa eu abrir aqui a nossa rede social. Nós temos uma pergunta que vem, deixa eu só pegar o nome, lembrando que nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV, no canal 40 UHF, e eu converso nesse momento com o pastor Cláudio Barros, da Igreja Águas Curadoras. Nós temos uma pergunta aqui, que vem lá do William Prata, e que diz assim, a seguinte pergunta: temos diversidades de religiões, e até mesmo religiões que pregam que somente elas vão para o céu. Qual a forma do senhor pensar sobre isso? Então, como a gente estava dizendo anteriormente, a pergunta do William, né? Sim. William, não é uma tábua, não é o nome de uma igreja, não é um grupo, uma rede de igrejas que vai levar ou justificar alguém. Nós devemos, como estava dizendo agora há pouco, buscar o Senhor em primeiro lugar, e através da profissão da nossa fé é que nós somos justificados. É através daquele momento que nós dizemos, em todos os momentos da nossa vida, não só quando nós estamos na igreja, não só quando nós estamos congregando e adorando o nome do Senhor, e estando ali buscando a presença dEle, que nós vamos estar sendo justificados. Mas todos os dias da nossa vida, nós devemos professar a nossa fé, declarar a nossa fé em Jesus, e ter assim o nosso aceite perante Deus, e ter assim a certeza. Você me faz aí uma colocação de vida eterna, né? Certeza que nós vamos passar a eternidade com Deus. Pastor Cláudio Barros, nós temos mais uma pergunta aqui, espero que tenha sido respondido aí a pergunta do William. Nós temos mais uma pergunta aqui, que vem do nosso internauta. Eu quero agradecer os internautas que estão interagindo com a gente, fazendo suas perguntas. Essa vem do Luiz Henrique Leonardi. O Luiz Henrique pergunta o seguinte: dentro da salvação, em se falando em salvar a alma, em se falando
das pessoas que no mundo agem, em se falando também de cada um ter o seu relacionamento, os homossexuais também terão salvação? Essa pergunta é meio pesada, mas fica a seu critério, responder ou não. É uma pergunta forte para um primeiro programa e agora já um pouco preocupado com relação ao tempo, que é bastante curto, né? Mas a palavra de Deus diz o seguinte: e Deus, apesar de ter nos feito homem e mulher, como em Gênesis diz, né? Macho e fêmea, como ele coloca na sua palavra, Deus olha para cada um de nós, para o seu interior. A palavra do Senhor fala que o homem, nós, seres naturais, nós costumamos olhar para o exterior do homem. Eu, simplesmente, como pastor ou como ser humano, está olhando para o exterior de uma pessoa e está julgando essa pessoa pelo seu exterior ou pelas atitudes dela, é um erro tremendo, porque não cabe a mim julgar as pessoas. Eu não vim à terra, eu não sou juiz de ninguém, cabe ao Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, muito bem saber avaliar a vida de cada um. Deus olha para o interior das pessoas. Como seguidor de Deus, como seguidor de Jesus, como reflexo de Deus aqui na terra, pastor que sou, cabe a mim também olhar para o interior das pessoas. Agradeço a sua pergunta e queria dizer que você está convidado a estar indo lá. Muitas vezes as pessoas falam assim: poxa, mas o pastor, ou muitas vezes um amigo teu, algum conhecido teu, força você, ou quer muito que você vá a uma igreja. Eu vou te fazer um convite diferente, para de repente responder a tua pergunta, até pessoalmente, se assim você quiser, num dos cultos que a gente vai estar fazendo, como a gente faz todos os domingos de manhã. Não vou convidar você para ir para a igreja, mas vou convidar você para ir para o Aeroclube de Piracicaba. Se você sabe onde fica o Aeroclube, posso fazer esse convite, Marcelo? Deve. Se inclusive você o sabe, convite para a igreja também, os dias de culto e o endereço da igreja. Muito bem. Nós fazemos os cultos no Aeroclube de Piracicaba. Muitas vezes a gente chama o aeroporto. Se a gente fala aeroporto, está incorreto. É o Aeroclube de Piracicaba, no hangar 5. Você está convidado, domingo às 10 horas da manhã, você está convidado a estar indo lá. Nós buscamos a presença do Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós lemos a palavra, nós temos um tempo de comunhão juntos, e é um tempo muito gostoso. Eu quero convidar você que está nos assistindo hoje, aí no Aeroclube, no hangar 5, domingo, às 10 horas da manhã. Muito bem, nós temos uma outra pergunta aqui do Fabiano Gervásio, onde ele diz assim: o homem mata, rouba, fere, machuca e faz 1001 problemas, causa 1001 problemas à sociedade. Porém, ele vai preso. Aí a igreja evangélica vai até a cadeia, faz os cultos, ele diz se converter e sai. Uns ficam na igreja, outros voltam a fazer as coisas erradas. É correto as igrejas levarem o evangelho nas cadeias, uma vez que a pessoa já fez tudo que tinha direito de errado? Olha, o que é... Pergunta, né, pastor? As perguntas estão muito interessantes. É muito bom a gente poder estar aqui, tendo essa oportunidade de estar respondendo isso para cada um que está nos assistindo. A palavra de Deus é o que importa. Eu posso aqui dizer muitas coisas, e em determinados momentos estar expressando a minha opinião como pessoa, expressando a minha opinião como pastor. Mas o que mais interessa, o que mais importa não é isso. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. É a palavra de Deus que traz resultado. Então, o que a palavra de Deus diz a esse respeito é muito mais importante do que eu poderia estar expressando a respeito da minha opinião sobre isso. A palavra de Deus diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em nenhum momento a palavra de Deus limita ou se limita ou é limitada a um local, a um grupo de pessoas, a um grupo especial de pessoas, a um grupo restrito de pessoas ou não, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela abre espaço e abre caminho para todos aqueles que precisam de um resgate na vida. Assim, isso também me faz lembrar aquela passagem em que as pessoas estavam prontas para apedrejar uma prostituta e viram para Jesus e perguntam a ele o que seria feito, querendo colocar Jesus numa situação difícil e querendo observar qual seria a reação de Jesus. A resposta de Jesus você conhece muito bem, e a reação que ele teve você já conhece. Eu acredito que você já tenha visto nessa passagem. Aquele que não pecou, que atire a primeira pedra.
Eu não sou ninguém para julgar alguém, ou para julgar qualquer uma das pessoas, para poder dizer o que é certo e o que é errado. Eu tenho a experiência com a palavra de Deus e a responsabilidade de dizer que a palavra dele deve ser apresentada a todos aqueles que eu puder e tiver oportunidade, todos os dias da minha vida. Semelhante, pastor, o senhor me fez lembrar dos 2 ladrões que foram crucificados, um à esquerda e outro à direita, né? Um, ainda na última hora, ainda blasfemou, mas o outro não, né? O outro foi humilde e disse assim: mestre, lembra de mim quando estiveres no teu reino, né? E Jesus, com toda aquela bondade, com toda aquela misericórdia, mesmo pregado ali, porque se ele voltar hoje, o povo vai pregar ele de novo, vai fazer tudo o que fez, não tem a menor dúvida, tá? Mas naquele momento, ele todo cheio de misericórdia, disse assim: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então todo perdão é Deus que nos dá, né? E não é nós que vamos julgar. Pastor Cláudio, eu lamento, mas nós estamos chegando ao final do programa. Antes, porém, rapidamente, a igreja Águas Curadoras, ela foi tema de matéria do Jornal de Piracicaba, né? Quando foi criada aqui, né? Eu queria que o senhor fizesse um breve comentário, porque na sequência nós vamos, você que esperou até agora, aguardou, na sequência o pastor Cláudio vai fazer uma oração especial para nós, vai dar uma bênção aqui no programa. E você que está assistindo, tá? Mesmo assistindo e você não gosta, como existem pessoas que não gostam, não somos contra não, pode desligar o seu televisor, sair da sala, não tem problema não. Agora, para você que quer ser abençoado por Deus, continue com o seu televisor ligado. Dentro de mais alguns instantes, o pastor Cláudio nos abençoará aqui. Antes, porém, vamos falar desse tema, dessa matéria do jornal, foi matéria de capa do jornal, a Igreja Águas Curadoras. É verdade, Marcelo. Olha, Deus, como a gente estava dizendo um pouco tempo atrás, né? Deus é Deus de propósito, Deus tem propósito em todas as coisas que Ele faz e tem um objetivo a ser realizado na vida de cada um de nós. De uma forma um pouco mais profunda, o propósito vem antes da nossa até própria existência, mas isso a gente pode falar um pouco mais numa outra oportunidade. Qual é o propósito de Deus, ou um dos grandes propósitos de Deus em Piracicaba? E ao criar com as suas próprias mãos, a Igreja Águas Curadoras não é resultado e não é criação de homem algum, senão das próprias mãos do Deus Criador dos céus e da terra. Nós temos vindo aqui em Piracicaba, de São Paulo, com muita alegria no nosso coração, com muito temor ao Senhor e com muita alegria dentro do nosso coração, atender aquilo que nós chamamos de chamado. Deus nos deu um chamado e nós temos atendido esse chamado. Assim como o Marcelo está dizendo, a Igreja Águas Curadoras, da parte de Deus, que mandou jornalistas lá, enquanto a gente estava fazendo um dos primeiros cultos, e quando a igreja foi aberta, em dezembro, 25 de dezembro de 2010, foi quando foi apresentado no jornal uma matéria. Depois, se você quiser que a gente compartilhe essa matéria com você, a gente pode mandar para você, pode passar a referência de que jornal e onde você encontra essa matéria. Tem lá todo o delinear de como que foi a origem da Igreja Águas Curadoras e a matéria completa. Muito bem, e agora, né, para você que aguardou até esse presente momento, eu quero pedir gentilmente ao pastor Cláudio, primeiro mais uma vez agradecê-lo, agradecer a Deus por colocar o Senhor no nosso caminho, né, no caminho do programa Opinião Agora e da Rede Opinião de TV, e dizer para o Senhor que além da honra, da satisfação de tê-lo aqui ao nosso lado, agora eu gostaria que o Senhor fizesse uma oração para nós, para o público que está nos assistindo nesse momento, para os colaboradores da Rede Opinião e para nós aqui do programa Opinião Agora. A partir de agora é com o senhor, pastor. Muito bem. Sou eu quem agradece, Marcelo. Agradeço em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por mais esse dia de vida, por essa tremenda oportunidade no programa aqui Opinião Agora com o Marcelo, e quero aproveitar esse momento então para estar fazendo essa oração, para estar abençoando a sua vida, todos aqueles que trabalham nesse programa, nessa estrutura, você que está nos assistindo, que você possa receber a paz que excede todo entendimento, assim como a palavra do Senhor diz. Pai amado, eu te louvo, eu agradeço pela tua vida, agradeço porque Jesus morreu um dia na cruz por nós. Eu te agradeço, Senhor, porque através da cruz nós temos as nossas vidas reconciliadas, restauradas e reconectadas com o Senhor. Eu abençoo agora a vida do Marcelo, o Opinião Agora, abençoo esse programa, abençoo especialmente a vida do Marcelo, nesse dia que é tão importante na sua vida, dia do seu aniversário. Ele não quis, Senhor, contar o segredo da sua idade, mas Tu o conheces,
desde o seu nascimento, tu conheces a vida dele, cada um dos seus dias, cada um dos seus dias de existência, cada um dos seus dias da sua vida. Tu conheces o Marcelo e conhecia o Marcelo já no ventre da sua mãe. Eu abençoo a vida do Marcelo, eu declaro e profetizo em nome de Jesus que os seus programas terão cada vez audiências maiores, que já é uma grande bênção e serão cada vez mais benditos e abençoados e terão uma audiência cada vez mais abençoada. Eu declaro em nome de Jesus e abençoo cada uma das pessoas que está podendo nos assistir agora, você que está nos vendo nesse momento. Eu te abençoo, eu abençoo esse lugar, eu abençoo essa estrutura, eu abençoo esse final de 2012, eu abençoo esse início de 2013. Eu declaro que todos os dias da sua vida serão benditos. Eu declaro que você encontrará paz. A paz que o mundo tanto procura, a paz que o mundo não tem encontrado. Eu declaro em nome de Jesus que você encontrará essa paz a partir de agora, que enche a tua casa. Que o Senhor possa estar dando ordem aos seus anjos para estar visitando a sua casa, para estar te guardando, guardando os teus passos, guardando as suas decisões. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida recebe hoje um marco de mudança e de bênçãos, e que a partir de hoje você vai ver a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Cláudio, né? Gostoso a gente receber oração. O apresentador não pode estar se emocionando, mas a gente se emociona porque Deus toca no nosso coração. Ficamos por aqui. A você que esteve conosco até agora, um feliz 2013 abençoado por Deus e de sucesso. Nós vamos ficando aqui e voltamos amanhã com um programa gravado com a retrospectiva de 2012. Um forte abraço, um feliz 2013, que Deus o abençoe sempre. Até lá.